Chamo-me Simplício e tenho condições naturais ainda mais tristes do que o meu nome. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eden Brito de Literatura e hoje vamos analisar um pouco da obra A Luneta Mágica, de Joaquim Manuel Macedo. Lançada no ano de 1869, A Luneta Mágica nos traz as histórias, as situações que Simplício, personagem principal da obra, passa devido ao seu problema visual. Qual tipo de problema? Uma miopia, mas não qualquer miopia. Uma miopia extremamente grave, que ele diz que a 2 polegadas de distância, menos do que isso talvez, ele não tem a capacidade de diferenciar o que é um girassol de uma violeta. Em determinado momento da obra, embora sua família não quisesse, ele é escolhido para o tribunal do júri. Quando ele está lá, ele conversa com um homem chamado Nunes. E esse homem lhe mostra que deveria votar de acordo com uma pessoa lá para que aquela pessoa fosse inocentada. Ele faz isso. Nunes o leva até o Reis, que era um comerciante, um homem que era conhecido no Rio de Janeiro pelos seus trabalhos relacionados à área de produção de lentes. A situação não resolve. A lente mais potente que o Nunes tinha não era capaz de dar visão ao Simplício. O que acontece agora? Ele é apresentado ao Armênio. Esse homem fazia ali encantos, coisas diferentes e produz uma luneta que faz com que Simplício veja, mas não veja de qualquer forma. Ele vê o mal. Se fixar aquela luneta por mais de 3 minutos em qualquer objeto, em qualquer ser humano, em qualquer animal que fosse, ele veria o mal daquele indivíduo, daquilo que estava sendo observado. E assim ele começa a ver a humanidade como sendo a pior coisa que existe. Os animais, os objetos, nada prestava. Ele só via o mal, mal, e se afastava das pessoas. O que aconteceu? Descobrem, a sociedade carioca descobre que ele tem aquela luneta. Era ele aparecer, as pessoas se escondiam, com medo de que ele fixasse a luneta e visse as maldades de cada um daqueles indivíduos. Mas o Armênio disse para ele que se ele fixasse a luneta por mais de 13 minutos em algum objeto, ela se quebraria. Ele faz isso, ela se quebra. Lhe dão uma nova oportunidade. O Armênio arruma para ele agora uma luneta do bem, onde ele, fixando aquele objeto, ele vai ver o bem das pessoas acima dos 3 minutos. Mas, novamente, Simplício se envolve em problemas. Agora ele é ludibriado, ele é enganado pelas pessoas. E ele gasta parte da sua fortuna com isso. Ele dá dinheiro para as pessoas, ele ajuda os moradores do Rio de Janeiro, sendo enganado por aquelas pessoas. Cansado daquilo, em determinado momento ele fixa sua luneta em um velório, em um cortejo que estava passando após um velório. Ele olha para aquele caixão e ele acha a morte dela. E ele pensa, a solução dos meus problemas é a morte. Ele sobe para a região do Corcovado, no Rio de Janeiro, fixa a luneta pela cidade em mais de 13 minutos, ela se quebra, não faz mais diferença, ele vai morrer. Quando ele vai pular, o Armênio o segura, o salva. E ali mesmo, no meio do Corcovado, faz para ele uma outra luneta, que agora vai permitir que ele veja o bom senso, a luneta do meio termo. Com essa luneta, Simplício agora tem um equilíbrio, aquela noção do equilíbrio, do bom senso dentro das coisas. E agora ele retorna para sua casa e o texto nos fala, termina dizendo que ele não sabe como seria com a luneta do bom senso, do meio termo, porque ele ainda não havia a utilizado para valer. Percebam que Macedo traz uma visão ruim, depois uma visão boa. No final ele termina mostrando a importância de termos o bom senso. Coincidência, uma personagem que traz tudo isso, essas situações dentro da obra? Sem sombra de dúvidas, não. Se você é meu aluno presencial, em algum momento você já me ouviu dizer que não existem coincidências, existe intencionalidade. Se inscrevam no canal, curtem esse vídeo, compartilhem com seus amigos, nos ajude aí a crescermos. Um grande abraço a vocês e até a nossa próxima aula.